ali no cérebro, só que não tinha sido estimulado ou tinha sido neutralizado em outras gerações e pela maioria das pessoas por uma série de questões, né? E aí vem aquela pergunta também que alguns estão fazendo sobre os dons de uma criança. Como é que isso daí se explicaria? Como é que uma criança consegue fazer memorização e cálculos matemáticos absurdos, ou já quase nasce tocando, entendendo de música? É o que eu falei anteriormente. Essa pode ser uma explicação, que algumas crianças já nascem com determinada aptidão, porque tem algumas partes que são mais estimuladas que as outras. Aí você pode falar assim em relação à música, mas eu nunca ensinei música. Além da questão genética, que também influencia, a gente tem uma genética que tem mais possibilidade de entender algumas habilidades que outras pessoas. Isso tem a ver com o contexto social, com onde você vive. Você vê que alguns países têm um certo pensamento. Por exemplo, o japonês não tem um pensamento característico em geral, como o alemão, ou como o americano, ou como o brasileiro. Cada um tem um pensamento mais voltado para as características que foram ensinadas na sua infância. E com isso desenvolvem certas aptidões, o que são habilidades. Essa pode ser uma possível explicação. Eu não quero encerrar porque eu não posso, já que o cérebro tem muitas possibilidades. Então, fisicamente, talvez ele não tenha nenhuma vantagem, mas a gente não pode excluir também a hipótese da captura mental, do que está vagando pelo espaço como uma onda elétrica ou sonora. E claro que a partir daí a gente vai uma variável de explicações muito amplas. Você sabe que existem algumas teorias que dizem que a memória não está dentro do cérebro, não está no hipocampo, que é o aparelho receptor disso, o aparelho que armazena isso. Sendo que essas teorias dizem que o hipocampo é um aparelho receptor, como uma antena que capta memórias que estão por aí. Será que é uma alternativa? Então essa questão da música pode caminhar também para esse lado. Agora, sobre a pergunta, qual é a diferença da mente para o cérebro? Se for definir para uma resposta um pouco mais sintetizada, a mente é toda a formação intelectual que o cérebro comporta. A mente tem relação com a consciência e toda essa estrutura também, claro, que está relacionada ao cérebro, como ferramenta distribuidora de todo esse potencial. Até aí a gente já sabe que funciona mais ou menos dessa forma. Mas a gente não pode responder com clareza se essa mente, que a gente chama de consciência, de uma mente coletiva, de um arquétipo, está dentro do cérebro ou não. Não só a memória, mas eu estou dizendo a mente como um conceito mais amplo. Isso a gente ainda está estudando e está percebendo. Na maneira que a gente permite que isso fique aberto, a gente pode encontrar caminhos complementares e construindo degraus de informação para que a gente consiga ter essa percepção um pouco mais ampla. E os arquétipos, né, que são essa mente coletiva, como é que podem funcionar? Eu tenho algumas referências que você provavelmente já vivenciou isso e acaba sendo algum indício para você entender um pouco mais a mente. Eu muito constantemente, eu falo com a minha esposa que está pensando, ela está com um pensamento que não tem nada a ver com o assunto que a gente está conversando e de repente me vem esse pensamento que não tem nada a ver com o assunto. Eu falo, vou te interromper um pouquinho para entrar num assunto. Eu entro em outro assunto completamente diferente, mas esse assunto é o que ela tinha pensado. Ela falou, eu estava pensando nisso agora. Ou às vezes em silêncio, ela diz isso. E vice-versa, acontece isso comigo também. Então esse pensamento, ele está numa esfera como um impulso elétrico dentro do cérebro, repassando para um outro cérebro, ou ele está como ondas aqui e a gente pode captar. Essa informação, a gente vai ter um monte de explicação das mais absurdas possíveis, outras totalmente religiosas, tendenciosas para a teoria que você quer acreditar, outras mais científicas e outras que dizem, não sabemos, vamos continuar investigando, mas são possibilidades. São definições interessantes que mostram que esse impulso elétrico ele pode sair do cérebro de alguma forma, ou pode mesmo não estar no cérebro, como algumas projeções da iluminação. Por exemplo, eu olho para o celular aqui, o celular está no meu cérebro como reconstrução do que eu enxerguei
né, a minha visão reconstruiu essa imagem no meu cérebro, então de certa forma esse celular entrou no meu cérebro como imagem, ainda que na prática ele não tenha entrado. Então o pensamento também pode ir para um caminho mais ou menos semelhante. Quem sabe não tão confinados, né, a essa caixa craniana, quem sabe eles podem se expandir através dela. Há 3 anos, uma equipe da Unicamp com 30 pesquisadores das mais diversas áreas da medicina, informática, filosofia, psiquiatria, psicologia, reúnem dados que a ciência consegue mensurar para testar se existe alguma relação entre a mente e a matéria. A pesquisa vai tentar confrontar a possível existência de uma mente, que a gente chama dessa questão da consciência coletiva, dos arquétipos, tentando ver se os circuitos nervosos fazem parte e se controlam o funcionamento cerebral, o funcionamento mental, ou é apenas um receptáculo disso, como a gente está dizendo do hipocampo em relação à memória. Então são muitas teorias, mas o importante é você não fechar as portas dizendo é isso. Eu vi o mestre não sei o que, falou que funciona dessa forma e acabou. Quando você dá essa conotação de importância de que funciona para determinado caminho, você exclui todos os outros e de repente quando você tem explicações muito mais lúcidas e muito mais amplas, você vai rejeitar presa nesse encarceramento que você criou diante de uma explicação que até o momento era mais interessante, mas depois deixa de ser. Por isso deixar em aberto, já que o campo é muito grande, a gente pode encontrar possibilidades muito maiores. A gente age sempre com relação ao que a gente entende, ao que a gente percebe. Mas se você não fechar esses limites, quem sabe eles podem se ampliar e a sua capacidade analítica, a sua capacidade de percepção pode ser muito maior. Qualquer concepção, qualquer entendimento, qualquer experiência é controlada pela mente, que se relaciona ao cérebro, que é capaz de criar tudo que a gente vê, tudo que a gente sente como realidade, incluindo o próprio sentido da existência, o sentido do que é ou deixa de ser. Mas nisso a gente também aplica 3 sensações, ou 3 reações, aspectos básicos na nossa natureza que interferem diretamente no nosso pensamento. Isso se relaciona, por exemplo, ao instinto. Algumas reações que você tem, algumas atitudes e posturas se relacionam ao instinto. E você acha que é uma coisa mental que está acontecendo, e não necessariamente será. Assim como as emoções que se relacionam ao que você está sentindo, também tendem para te levar para determinado caminho, e você acredita que é o caminho que você quer ir, mas foi algum impulso que te projetou para ir para aquele lado, e não necessariamente era a sua vontade com liberdade de expressão que estava te encaminhando, e sim algum impulso biológico que estava te forçando para aquele caminho. Assim, em muitos momentos, a gente pensa que está agindo através de um impulso, um insight, um impulso transcendental, alguma coisa mística, e a gente está apenas nos deixando levar por esse instinto, né? Em outros casos, a gente tenta fazer uma escolha que não está relacionada à análise que a gente está acontecendo. E é apenas a expressão desse sentimento, que muitas vezes inconsciente, a gente acaba agindo daquela forma, já que o consciente muitas vezes predomina sobre o consciente. A gente acaba se perdendo nessas definições do que, aonde começa e onde termina o inconsciente. Mas o que será que predomina, né? Já que a gente não pode definir onde começa e termina um, mas o que predomina, o consciente ou o inconsciente? Eu acredito que tudo é uma coisa só, não existe o inconsciente e o inconsciente de uma forma absoluta. Existe o que cada um resolve colocar de forma inconsciente por uma questão de bloqueio que vai criando aos poucos. Em algum momento o que está escondido pode ser exposto quando ele vence aquele trauma, quando ele pode ser filtrado pelo consciente e pela razão, e a gente acaba entendendo que aquilo não é necessário mais ficar armazenado e ficar oculto. Às vezes questões morais que a gente deixa ali escondidas. Em outros momentos ele vai permanecer oculto a vida toda e vai criando cada vez mais emaranhados de inconscientes, que a gente vai ficando cada vez mais preso nesse oculto, nesse irracional, e não percebe o que é a realidade presente porque está sempre preso ali atrás. E o pensamento intuitivo está sempre presente nas situações em que a racionalidade
é extremamente importante. Um estudo de 3 pesquisadores do exterior analisou o comportamento de juízes que deveriam decidir sobre a liberdade condicional de presos. Era um processo rápido que levava em torno de 6 minutos. Em média, somente 35% dos condenados ganhavam a condicional. Mas os cientistas perceberam que os juízes eram muito benevolentes depois de comer. Quando eles tinham acabado de fazer uma refeição, a taxa de aprovação para aquelas condicionais subiu para 65%. Então, com o passar do tempo, a fome vinha chegando e a concessão de liberdade ia condicional ia caindo, quando eles ficavam mais esfomeados, mais irritados, mais agoniados e já queriam terminar ali, não pensavam, não conseguiam raciocinar bem. Então você vê que isso interfere, questões fisiológicas, questões instintivas, interferem diretamente na razão, né? por várias questões. E não é somente uma vontade sua, é um impulso que você está seguindo porque você foi condicionado aí biologicamente para seguir isso. Uma outra questão é, será possível tornar-se consciente sem o cérebro? Primeiro a gente tem que entender o que é consciência, né? Eu acredito que não, para algumas questões. A consciência é um parâmetro que a gente definiu para definir o que é o conhecimento, mas que também envolve percepção, que também envolve sensação, então é a somatória de todas essas possibilidades reunidas. Mas se a gente se direcionar, caminhar para um coletivo, para essa consciência coletiva, como a gente estava falando há pouco, é possível que ela não esteja armazenada diretamente na consciência, no cérebro. Então, nesse sentido, ela não está armazenada ali, ainda que tenha sido gerada pelo cérebro e ainda que seja, para que seja recebida, ela necessite do cérebro para ser absorvida. Então ela passa sempre pelo cérebro, ainda que em algum momento ela esteja como algum impulso elétrico nessa atmosfera abstratamente pairando, como a gente sabe que existem ondas que estão nesse contexto, inclusive explicadas muito claramente pela física. Com isso a gente acaba entendendo e respondendo também a algumas questões que não são tão claras e vão clareando conforme a gente vai entendendo os nossos limites e as nossas características. Uma outra questão que eu coloquei é quando você identifica que um ser humano é evoluído ou consciente, de que forma esse apontamento se relaciona ao cérebro? Quando você está dizendo que alguém é evoluído, você está dizendo que o cérebro dele é avantajado? Essa que foi a pergunta que eu quis colocar. É uma pergunta um pouco tendenciosa, mas direcionada para que as pessoas que acreditam nisso possam refletir. Eu quis fazer com esse intuito, para que você possa perceber o que você considera um ser humano mais evoluído. Eu, particularmente, não acredito em evolução. Eu acredito em expressões, em momentos, em interesses a mais. Então, aquilo que parece evolução é só a sua percepção em relação ao que você considera mais adiantado ou acima e está sendo expressa e reconhecida naquela pessoa. Tanto é que o religioso fanático diz que eu sou pouco evoluído porque eu não sou um religioso fanático. E a gente vai dizer que aquele outro que tem um pensamento abstrato é muito mais evoluído e o religioso fanático vai dizer que ele não é. Né? Então está muito baseado na sua percepção, está muito mais relacionado ao seu entendimento do que à própria realidade. O que em princípio parece evolução, quando é distanciado, quando a gente se afasta e percebe o quanto pequeno a gente é, o quanto a gente ainda tem para crescer, que toda evolução implicaria em superioridade, então tudo vai se perdendo. Imagina que a gente pudesse ir para o espaço e enxergar aqui. A gente seria uma massinha única, pequena, se movendo ali com expressões como evolução, acima da média, seriam muito abstratas, seriam muito subjetivas e muito apequenadas, porque só serviriam para as nossas referências. Né? A gente tentar comparar, sempre nos definir, é o que vai perdendo esses sentidos, a gente vai sempre caminhando para os apontamentos e vai só com isso mostrando o que a gente percebe, mas não o que é a realidade em si. Então aquele que se considera um sábio não passa de uma criança afirmando que é. Agora, se o outro analisa
a sabedoria de alguém, ele tem um pouco mais de propriedade, mas a gente tem a tendência a julgar diante do que a gente conhece, do que a gente experimenta. Uma criança não diz que um adulto é sábio, porque ela não entende o que o adulto entende. Então, ela, diante dos limites dela, sábio é aquele que brinca com ela da forma como ela gosta de ser tratada. Então, todas as questões que a gente está analisando são sempre relativas a gente, não aos outros. E de que forma a consciência pode estar além do cérebro? Essa é uma pergunta paradoxal. Às vezes tem o mesmo sentido da primeira. Às vezes eu faço isso para que a gente leia e entenda com uma interpretação diferente, ainda que com palavras levemente modificadas. É um exercício que eu faço para que você muitas vezes crie algum sentido diferente para quase a mesma pergunta. Por mais que eu entenda que é quase a mesma pergunta, talvez você não entenda dessa forma. E você amplificou os sentidos, você refletiu, você foi mais adiante. Então essa é a intenção dessa pergunta, para que a gente consiga gerar um exercício de reflexão. A questão é que não pode a consciência estar além do cérebro por uma razão simples. Se consciência é tudo que passa pela interpretação do cérebro, sem ele a gente não poderia ter essa interpretação. É muito simples ilustrar o cérebro de alguém e que tipo de consciência que pode ali permanecer, né? Você pode dar um outro nome, se você for para questões diferentes, já que todas as definições podem implicar em questões físicas, mas não seria consciência, seria uma outra dimensão, um outro título, uma outra formatação. Instinto, por exemplo, não é consciência, é impulso, e não tem relação com aquilo que você quer fazer. Então não está no inconsciente. Apenas não, porque os limites do instinto são sempre relacionados à biologia. Portanto, eles não podem estar presos nessa mente humana cheia de abstrações, já que são características também dos animais. Os instintos são movimentos para suas reações nervosas que vão acompanhando o cérebro acompanha de alguma forma, vai validando ou não esse instinto, vai complementando ou não, vai colorindo ou não, mas vai para outros caminhos que são além do consciente. Aí você pode também analisar e passar para a questão da morte. Será que existe vida após a morte? Não é essa questão que eu quero entrar, até porque a gente vai tratar sobre a morte em outro dia. Mas será que nela viria consciência? Então vamos nos limitar à consciência. Aí não dependeria de cérebro? É o que eu disse antes, talvez nesse sentido não. Seria um outro nome, uma outra dimensão, uma outra característica, caso isso de fato aconteça. Mas a gente vai conversar depois. Eu não quero esgotar o assunto agora, porque a gente tem muita matéria, muita forma para refletir. Será que a energia é um subproduto do consciente, ou o consciente é um subproduto da energia? Então, quando a gente fala de energias físicas, de impulsos elétricos que geram o consciente e que de forma isso se aloca no nosso cérebro, acaba sendo um assunto inesgotável. Eu quis fazer essa abertura hoje, que eu considero uma abertura, porque a gente vai conversar a semana inteira sobre características do cérebro, para que você pense e entenda de uma forma um pouco mais simples, assim como eu também estou fazendo esse exercício, do que a gente é formado, o que impulsiona a gente a reagir, o que pode limitar ou atrofiar, o que pode expandir ou impulsionar o cérebro ou a mente. E a gente tem uma série de limites, mas também tem uma série de possibilidades como potência, que foi o que eu conversei hoje. Amanhã a gente vai conversar sobre uma variável desse tema de hoje, que é a saúde do corpo e saúde da mente. Também está relacionada, está dentro desse contexto, só que com outro ângulo, com umas outras formas de entender, outras análises. Obrigado por todos os comentários, valeu pela participação de hoje, tenha uma boa noite, amanhã a gente conversa mais.